Hoje a gente vai falar sobre o último capítulo do livro de Jó. Nossa, eu tô muito feliz. A gente está finalizando hoje o livro de Jó, então, né? Graças a Deus, que bênção. A gente tem muito para falar, né, sobre o livro de Jó ainda. A gente vai fazer uma reflexão ao final. Antes de entrar no capítulo de hoje, no capítulo 42, né? Eu vou tirar antes uma dúvida de um aluno, né, que ele teve uma dúvida com relação à aula anterior, né? A aula anterior realmente foi um pouco complexa, né? Que a gente viu sobre Leviatã, né? E a gente viu que na verdade Leviatã, Deus estava ali falando sobre Satanás, né? Porque havia entrado no julgamento ali de Jó. Então estava já muito próximo de ser dada a sentença para Jó, né? Então ou seria uma sentença de salvação ou uma sentença de condenação. Então já estava bem próximo e Deus falou a realidade, né? Sobre Satanás, que a gente vai lembrar tudo que aconteceu agora. Então agora, né, no capítulo 42, a gente vai ver qual é o desfecho do livro de Jó. O livro de Jó é um livro muito legal, porque foi o que eu havia falado desde o início, né? Quando a gente iniciou o livro de Jó, eu sempre falei, o livro de Jó, ele não se baseia no início. Muita gente prega o livro de Jó se baseando no início do livro de Jó. Porém, o livro de Jó, ele não se fundamenta no início dele, mas sim no final. Você entende o contexto do livro de Jó quando você chega no final do livro de Jó, não é no início do livro de Jó, né? Então você compreende o livro realmente pelo final, né? Quando você chega ali no final. Com relação a Leviatã, eu queria tirar uma dúvida de um aluno, né? Um aluno conversou hoje comigo, né? Eu esclareci já a dúvida para ele, mas eu vou falar aqui também, porque às vezes é a dúvida de alguma outra pessoa também que tem ouvido a aula anterior, né? Na aula anterior eu expliquei, né, que naquele capítulo específico se fala sobre Leviatã, né? E Leviatã é a personificação do mal. Então ali Deus estava falando sobre Satanás. Então a gente lembra, né, que para Jó, o mito que tem na cabeça de Jó, o mito que tinha naquela época, né, é que Leviatã era a personificação do mal, um ser, né, que representava todo o mal do mundo, o maior inimigo de Deus, e ele estava no mar. E esse ser, ele estava aprisionado no mar. A gente lembra disso, né, que Deus havia acorrentado este ser no mar. Esse era o mito que eles tinham, né? Esse era o entendimento que eles tinham sobre Leviatã, né? O que era Leviatã para eles era isso. Então a pessoa me perguntou, né? Falou, então eu não entendi. Leviatã, né, é Satanás. Então significa que Satanás está amarrado, Satanás está preso no mar, então ele não está na terra, solto na terra. Então eu vou explicar mais claramente, né, sobre isso. Aquilo que Jó entendia, aquilo que Jó achava, né, que Leviatã estava no fundo do mar acorrentado, a gente vai ver agora no capítulo 42 que Jó vai dizer que tudo que ele sabia, tudo que ele conhecia, na verdade, ele não entendia nada, porque na verdade ele não conhecia nada de fato. Então, tudo que ele sabia, entendia e conhecia, na verdade não eram de fato o que acontecia, né? Então ele falou, na verdade, hoje eu reconheço que eu nada sei, que eu nada conheço, né? Que eu nada conhecia. Então, esse entendimento de Jó sobre o Leviatã era um entendimento errado. Era um mito que eles tinham, né? Não é que Satanás está preso no mar e está acorrentado. Não é isso, né? Satanás está na terra. E Satanás percorre a terra, como a gente viu no início do livro, né? Satanás percorre a terra correndo porque ele tem pouco tempo. Então, o intuito dele é realmente correr com pressa para roubar vidas, roubar, matar e destruir, né? Então, ele não está acorrentado, ele não está preso ali no mar. Mas Deus se utiliza, né, da linguagem que a gente conhece. Então, Deus, para falar uma coisa para você, ele vai usar a linguagem que você conhece. Então, por exemplo, para a gente, uma linguagem de amor é o coração. Quando alguém fala para a gente de coração, a gente relaciona coração com amor. Então, né, eu dou o meu coração para você, significa o quê? Que eu te amo, né? Então, esse é o termo assim que a gente compreende esse assunto. Então, Deus faz isso com Jó, né? Então, Deus vai falar com Jó num termo que Jó entenda, né? Então Deus vai usar uma linguagem que Jó vai compreender qual é a mensagem. Então, para Jó, a personificação do mal, todo o mal do mundo era representado em um animal que se chamava Leviatã. Então, Jó tinha esse mito, né? Havia esse entendimento, eles entendiam isso, né? Que existia um ser
que era a representação de todo o mal do mundo, que era o maior inimigo de Deus, e esse ser, ele estava amarrado no mar, no fundo do mar. Esse era o entendimento que eles tinham, era um mito que eles tinham, né? Eles entendiam que era isso. Era história que vai contando de tempo em tempo e a pessoa fica com aquele mito na cabeça, né? Por exemplo, como se fosse, por exemplo, a história do Boto, sabe? A pessoa tinha esse mito, então eles fizeram esse mito e foi ficando esse mito. Então, Jó entendia claramente que Leviatã era a personificação do mal e que Leviatã era o maior inimigo de Deus. Então, Deus, para chegar para Jó e falar sobre Satanás, Deus usa a linguagem que Jó conhecia. Então, a linguagem que Jó conhecia, que se relacionava a Satanás, que se relacionava ali ao maior inimigo de Deus, que se relacionava à personificação do mal, a imagem que Jó tinha era Leviatã. Então, Deus usa a linguagem que Jó conhecia para falar com Jó sobre aquilo, né? Mesma coisa, gente. Por exemplo, Deus quer falar comigo sobre amor. Aí Deus quer usar uma linguagem que eu vá entender sobre amor, Deus vai me dar uma linguagem sobre coração. Então, Deus vai me falar alguma coisa sobre o coração. Né? O coração é falho, mas o coração é bom. E ele começa a falar sobre coração e eu vou compreender que ele está falando sobre amor. Porque para mim, coração é amor. Então é nesse termo. Mas não que o mito que Jó conhecia, né? O mito que Jó tinha em mente fosse o correto. A gente vai ver que no capítulo 42, Jó vai falar que na verdade ele não entendia nada. Que na verdade ele não sabia de nada. Que na verdade ele não conhecia de verdade a Deus, né? Então ele não conhecia de verdade, né, as coisas relacionadas a Deus. Então ele não conhecia nada de verdade. Então esse entendimento que Jó tinha de que Leviatã, né, era a personificação do mal e que estava amarrado ali no mar, não é verdade. A gente sabe, hoje a gente tem a revelação total da verdade. Deus nos revelou totalmente a verdade e hoje nós sabemos, né, Deus nos deu a revelação da verdade e nos mostrou onde Satanás está. Satanás está na terra, doido, correndo, tentando destruir, roubar, matar e destruir vidas. Então, Satanás está aqui, né? Só que Satanás não é onipresente, onisciente e onipotente como Deus, né? Então ele precisa andar correndo a terra inteira e ele precisa dos servos dele, dos trabalhadores dele ali, que são os demônios, para ajudarem ele nesse serviço, né? Porque ele não é igual a Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então foi nesse sentido que Deus falou com Jó, mas não significa que Deus está no fundo do mar acorrentado. É só um uso de uma metáfora, né? Deus usou uma metáfora para falar com Jó. Como Jó entendia que Leviatã era Satanás, como Jó entendia que Leviatã era o maior inimigo de Deus e era a personificação do mal, então Deus fala sobre Satanás para Jó usando o que ele entendia que era Satanás. Então Deus tem essa amabilidade com Jó, né? A gente lembra também que Jó queria muito um julgamento, né? Jó falava, não, eu quero ser julgado, vem aqui, me julga, porque eu mereço ser absolvido, né? Então Jó achava que merecia ser absolvido. Então o julgamento chega, né? Então a gente lembra que no primeiro julgamento Deus fala, então fala Jó, né? E a gente lembra que no capítulo 40 Jó fala e ele ainda não estava para ser absolvido. Então no capítulo 41, né, 40 e 41, Deus continua falando com Jó, chamando a atenção de Jó. Porque na verdade a gente vê o que é o livro de Jó, né? O livro de Jó é um livro em que a gente vê que é possível, é plenamente capaz, um homem justo, um homem reto e um homem que se desvia do mal acabar condenado por causa do orgulho, né? E Jó não conseguia ver isso. Então Jó achava que ele não ia ser condenado, porque ele não praticou nenhum pecado. Para ele o orgulho não era um pecado. Então Jó achava que ele não ia ser condenado, né? Então o livro de Jó é isso. O livro de Jó mostra que ali no capítulo 41, Jó estava quase para ser condenado por causa do orgulho dele. A gente viu que no capítulo 40, Jó deu uma resposta com orgulho para Deus. Deus não se satisfez com a resposta de Jó e entrou com uma nova lição para Jó sobre orgulho. E Deus no capítulo 40 equipara o orgulhoso ao perverso. Então Deus fala, não, para mim o orgulhoso está no mesmo nível do perverso ali, não tem diferença para mim não, entre o ímpio e o orgulhoso. O orgulhoso é um ímpio também para mim, né?
Então, no capítulo 42, Deus continua falando sobre o orgulhoso. E no final do capítulo 42, não, no capítulo 41, Deus continua falando sobre o orgulhoso. E no final do capítulo 41, a gente lembra, né? Ele fala primeiro sobre quem realmente é o inimigo dele, né? Então, Deus explica tudo, porque Jó havia falado muito sobre o inimigo de Deus, né? Jó havia falado muito sobre quem é o inimigo de Deus, né? E, inclusive, Jó havia falado, será que por acaso eu me tornei o seu pior inimigo, Deus? Será que eu me tornei assim como Leviatã? Será que o Senhor me odeia assim como o Senhor odeia Leviatã, né? Então, Jó falava sobre o que ele não entendia. Então, ele não entendia nem sobre o inimigo de Deus. Então, Deus vem ensinar para Jó sobre o inimigo dele, no capítulo 41, né? Então, ele vem ensinar sobre quem realmente é o inimigo dele. E no final do capítulo 41, a gente lembra que Deus fala para Jó, olha, e ele, esse ser aqui que eu criei, né, que é a personificação do mal hoje, ele é o pai dos orgulhosos, né? Então Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom, que ele vai lançar o julgamento sobre Jó, ele vai decidir a causa de Jó, porém antes de decidir a causa de Jó, Deus conta a verdade para Jó. Deus revela a verdade para Jó. Deus revela a verdade de quem que é o inimigo dele e que o inimigo dele é pai dos orgulhosos também. Então Deus revela para Jó que uma pessoa, né, ainda que justo, ainda que reto, ainda que se desvie, né, do mal, ele pode ser condenado por causa do orgulho dele. Então Deus explica tudo isso para Jó, né? Então ele revela a verdade para Jó, para que Jó então possa ali realmente decidir para qual caminho ele quer ir, né? Então é como se Deus estivesse falando: olha, Jó, chegou a sua vez de decidir para onde você quer ir, porque chegou a hora do teu julgamento. E se você continuar orgulhoso do jeito que você tá, você vai com Satanás. Porque você se equipara ao ímpio, eu já te falei, o orgulhoso se equipara ao soberbo, se equipara ao perverso. Então, se você continuar orgulhoso, você vai com Satanás, porque ele é o pai do orgulhoso. Agora, se você se humilhar diante de mim, né? Aí você vem comigo. Então agora chegou a hora de dar a tua sentença. Você vai largar o teu orgulho ou não, né? Então a gente vê que Deus ali, né, misericordioso, revela a verdade para Jó, para que Jó então decida qual caminho que ele vai seguir, né? Se Jó quer, né, Deus nos deu o livre-arbítrio e ele dá o livre-arbítrio para Jó. Porém, Deus nos dá o livre-arbítrio nos mostrando a verdade, né? E Satanás não, ele nos mostra a mentira, mas Deus nos mostra, nos dá o livre-arbítrio, nos dá o poder de escolha, mostrando a verdade. E é o que ele fez para Jó, e é o que ele faz pra gente, né? Mesma coisa para nós, né? Deus nos dá a condição de sermos salvos ou de sermos condenados, né? E ele nos mostra a verdade para isso, que é a Bíblia, né? Que é a pregação do Evangelho. Então, Deus quer que sejamos salvos, mas é uma escolha nossa ser salvo ou não ser salvo, né? Se a gente não aceitar a Cristo, não aceitar o sacrifício de Cristo, a gente não é salvo. Então, Deus nos mostra a verdade para que nós tomemos a decisão que nós queremos seguir, né? Porque Deus não obriga nada a ninguém, não obriga nem a ser salvo. Então, você tem que querer ser salvo, você tem que decidir ser salvo, é uma decisão, né? Então, a gente vê a misericórdia de Deus, né? Então, Deus, no capítulo 41, finalizou falando com Jó, para que Jó decidisse, né? Se Jó ia continuar com o orgulho dele, ou se Jó agora ia ceder e ia se humilhar diante de Deus, né? Porque Jó estava com um problema ali, né? Que quando entrou em um conflito ali e o ego dele começou a ser questionado, né? Ele começou a culpar Deus. Então, né? Ele chegou no limite do que Satanás queria, né? Porque no início do capítulo de Jó, do livro de Jó, a gente lembra que Satanás fala para Deus, ó, ele só te ama porque você dá as coisas para ele, né? Então Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que era de Jó. Então o que Satanás fala? Ah, é porque não tocou nele. Quando for nele, pela vida dele, ele vai renunciar a ti. Pela vida dele, ele vai te largar, né? Pela saúde dele, pela condição física dele, ele não condenou a Deus. Mas pelo ego dele, ele chegou a começar a condenar a Deus. Então ele já estava ali num limite muito grande, assim, muito perto, muito próximo de chegar onde Satanás queria que ele chegasse. Porque ele estava chegando onde Satanás queria que ele chegasse por conta do orgulho.
Então ele iria chegar onde Satanás queria que ele chegasse por causa do orgulho. Então estava num limite muito próximo ali do que Satanás queria. Então realmente, não para salvar a pele dele, né? Porque Jó não ligava para a pele dele, ele não ligava em morrer, né? Parece que é muito claro isso. Jó não ligava de morrer, mas é para salvar o ego dele. Jó chegou a condenar a Deus. Então, realmente havia um orgulho ali, né? E Deus fala assim: não, ó, toma cuidado. Se você continuar com esse orgulho, você vai ser condenado, né? A paz, Cláudia, você vai ser condenado. Você não vai vir, né, pra mim, né? Aqui a gente lembra que ali havia uma disputa, né, entre Satanás e Deus, né? E Jó não sabia disso, né? Então havia uma disputa ali, e naquele momento do capítulo 41, Satanás estava para pegar Jó. Né? Poucas pessoas falam isso, né? Mas é verdade. Naquele momento, Satanás estava para pegar Jó. Porque a gente vê claramente, né, que Deus vem falando com Jó do capítulo 40, depois da última resposta de Jó, Deus vem falando claramente sobre orgulho, né? Porque Deus vem falando diretamente para Jó. Qual era o problema de Jó? Né? O problema de Jó não era que Jó matou ninguém, não era que Jó roubou ninguém, não era que Jó não ajudou o pobre. O problema do Jó era o orgulho. Ele era tão bom, ele era tão íntegro, ele era tão reto, que chegou um momento que ele começou a sentir muito orgulho de si, e o ego dele começou a ser um problema para ele, e quase ele foi condenado por causa do ego dele, né? Então essa é a questão. Aí a gente vai falar mais para frente sobre o livro de Jó, né? A gente vai fazer uma reflexão sobre esse livro extraordinário. Então agora, lendo o último capítulo, capítulo 42, que eu tô muito feliz da gente estar no último capítulo, mais um livro que a gente está finalizando, segundo livro, graças a Deus. Então no versículo 1 do capítulo 42 diz o seguinte: então respondeu Jó ao Senhor, né? Então a gente lembra que Deus no capítulo 41 fala para Jó quem é Satanás, fala para Jó a verdade, que Jó vai ser condenado por causa daquele orgulho dele, que o pai dos orgulhosos não é Deus, que o pai dos orgulhosos é Satanás. Então agora Jó vai responder. Jó entendeu o recado dessa vez, né? Então Deus foi muito claro. No capítulo 40, depois da última resposta de Jó, até o capítulo 41, Deus é muito claro e fala claramente sobre o orgulho, né? Então agora Jó entendeu o recado. Aí no capítulo 42, Jó responde para Deus assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, né? Eu sei que o Senhor é poderoso, né? Eu sei que o Senhor pode fazer tudo. Eu sei que o Senhor é poderoso e eu sei que ninguém pode impedir o Senhor de realizar nada. Eu sei que tudo que o Senhor planeja fazer, ninguém pode te impedir de realizar. Eu reconheço, Deus, né? Que ninguém pode te impedir de realizar o que o Senhor deseja. Se o Senhor deseja tal coisa, vai ser realizado. Eu entendo. Aí no versículo 3, agora já continua falando para Deus. Quem é aquele, né? Como disseste, né? Aí aqui Jó tá falando, né, que Deus perguntou isso, né? E a gente lembra que quando Deus chega ali no redemoinho, né? Deus chega realmente falando isso, né? Quem é esse que sem conhecimento encobre os meus desígnios, né? E aqui agora Jó repete, né? Então Jó fala aqui, né? O Senhor falou, né? É assim que ele tá falando no versículo 3. O Senhor falou. Quem é esse, né, que encobre, né, sem conhecimento nenhum, sem saber o que está falando, né, sem conhecer nada, né? Então a gente vê claramente que Jó falava sobre o que ele não conhecia. Então tudo que Jó falou, Jó não conhecia. Jó não conhecia Leviatã, Jó não conhecia nada. Então aqui ele fala que é o Senhor Deus, o Senhor falou. Quem é esse, né, que sem conhecimento encobre os meus desígnios, né? Encobre o meu propósito, né? Aí agora Jó responde, né? Que era ele, né? Então ele fala: na verdade, Senhor, eu falei do que eu não entendia. Então agora Jó entendeu a lição, Jó reconhece que ele não é nada. Então agora ele vai se humilhar realmente. Aí ele fala: não, Senhor, na verdade eu falei do que eu não entendia. Realmente eu falei do que eu não conhecia. Eu falei de coisas que eu não conhecia. Como que eu posso falar de coisas que eu não tenho conhecimento? E eu falei de coisas que eu não tinha conhecimento algum. Aí ele continua: coisas maravilhosas demais para mim, né? Coisas que são maravilhosas demais para que eu possa descrevê-las, né? São poderosas demais, né? São extraordinárias demais para que eu possa dizer. Eu falei do que eu não entendia, eu não entendo. Coisas que eu não conhecia. Aí ele continua aqui no versículo 4: escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Então aqui ele fala o quê? Ele fala assim: Senhor, me escuta, porque o Senhor disse, né?
se eu queria falar que para eu falar, o Senhor pediu para eu falar, então, por favor, me escuta agora. É isso que o Jó tá falando, por favor, me escuta agora, Deus. Aí ele fala, porque Deus, a gente lembra, né, que Deus falou assim para ele: se você puder responder alguma das minhas perguntas, eu respondo as tuas perguntas, né? Então Deus havia falado isso, né? Porque as perguntas de Jó eram perguntas de questionamento, né? Então Deus falou: se você me explicar o que eu tô perguntando, eu te explico o que você tá me perguntando. Porque Jó queria uma explicação do que estava acontecendo na vida dele, né? Jó queria que Deus se explicasse para ele. Jó chamou Deus, falou: Deus, se explica para mim, porque você está fazendo isso na minha vida. Explica agora para mim porque isso está acontecendo na minha vida, né? Então Deus havia falado, a gente lembra: olha, Jó, se você explicar para mim uma das coisas que eu perguntar para você, eu explico para você o que você está me perguntando. Então, me explique primeiro sobre o que eu te perguntar. Se você conseguir me explicar o que eu tô te perguntando, eu te explico a tua pergunta. Eu te explico por que isso está acontecendo com você. Aí, aqui, agora, a gente vê que Jó, ele vai mudar a pergunta dele. Ele não vai perguntar mais no sentido de prestar para que Deus preste, né, esclarecimentos para ele, né? Porque antes as perguntas de Jó eram direcionadas a Deus esclarecer, né? A Deus se explicar, né? Jó fazia perguntas para que Deus se explicasse, né? Então agora Jó fala assim: não, Senhor, o Senhor falou, né, que eu podia falar. Então me deixa falar agora. Senhor, eu vou perguntar, eu quero fazer perguntas para o Senhor. Então Jó fala: eu ainda tenho muitas perguntas, Senhor. Eu tenho muitas perguntas para o Senhor, Deus. Aí aqui ele fala: mas eu não vou mais pedir para que o Senhor me explique. Eu não vou mais pedir explicações do que o Senhor fez, do que o Senhor está fazendo. Mas agora as minhas perguntas vão ser para eu aprender, porque eu sei que o Senhor tem muito a me ensinar, né? Então agora ele muda totalmente o contexto dele, né? Antes ele fazia perguntas para Deus se explicar para ele, porque ele queria conferir o que Deus estava fazendo. Então ele fala: não, Deus, me explica o que você está fazendo aí, porque eu quero conferir. Era nesse sentido que Jó falava, né? Me explica aí o que você está fazendo, Deus, porque eu quero conferir o que você está fazendo, porque tem alguma coisa errada aí no que você está fazendo. Então agora Jó muda. Jó fala: não, Senhor, eu vou te perguntar. Eu vou te perguntar. Mas eu vou te perguntar porque o Senhor tem muito a me ensinar. Eu não vou mais fazer perguntas de forma, né, a questionar a tua sabedoria, né? Então olha a diferença, né? Porque as perguntas anteriores de Jó eram perguntas questionando a sabedoria de Deus. Eram perguntas que questionavam a sabedoria de Deus. E agora Jó fala: não, Senhor, eu tenho perguntas para fazer, mas não mais para questionar a tua sabedoria, mas para reconhecer a tua sabedoria e aprender com ela. Então eu tenho muito para perguntar mesmo, porque eu não sei nada. Então ele começa a realmente cair ali numa humildade, né, num reconhecimento ali grande. Aí no versículo 5 ele continua, né? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quando ele fala, né, aqui, né, os meus olhos te veem, não é que ele está vendo Deus, não é que ele está vendo a face de Deus, não é isso. Ele está querendo dizer o quê? Nossa, Deus, antes eu ouvia os outros falarem sobre o teu poder. Antes eu ouvia os outros falarem sobre o que o Senhor fazia, como que o Senhor agia, como que o Senhor se manifestava. Eu ouvia falar, mas hoje eu vejo a sua manifestação na minha vida. É isso que ele está querendo dizer. Hoje eu vejo o seu agir na minha vida. Hoje eu vejo, hoje os meus olhos te veem como? Através da minha vida. É isso que ele está querendo dizer. Hoje eu reconheço, né, que eu te vejo através de tudo que o Senhor fez comigo. Porque em tudo que o Senhor fez comigo, eu vejo o teu poder. Ainda que tenha sido para minha destruição, né? Ainda que tenha sido para eu sofrer, mas eu reconheço que ali tinha o seu poder. Então eu vejo o Senhor na minha vida. É isso que Jó está querendo dizer, né? Que agora os meus olhos te veem, porque agora eu experimentei na minha vida o teu poder. Então é isso que Jó está falando. Antes eu ouvia o que os outros haviam experimentado. Antes eu ouvia a experiência dos outros. Agora eu tive uma experiência contigo, Deus. Então agora eu te conheço porque os meus olhos viram o teu poder. Os meus olhos viram, né? Eu mesmo tive experiência, não foi ninguém que me contou.
a experiência foi minha, né? Então é isso que ele tá querendo dizer. Aí no versículo 6, né? Por isso, né? Por isso tudo. Por eu ter falado coisas que eu não conhecia, por eu ter falado coisas que eu não entendia, por eu não conhecer nada, não saber de nada, e por hoje, né, eu ver o teu poder na minha vida, e por antes eu não ver, não ter visto, porque antes eu só ouvia os outros falarem acerca do Senhor, acerca do teu poder, mas hoje eu conheço o teu poder na minha vida. Então, por isso, por hoje conhecer o teu poder, por reconhecer que eu não te conhecia antes, reconhecer que eu não sabia nada acerca de ti antes, por isso eu me abomino, né? Me abomino no sentido de me desprezo. Nossa, por isso eu me rejeito. O que foi que eu fiz, né? Nesse sentido ele fala, né? Por isso eu me rejeito, né? O que foi que eu fiz? O que foi que eu falei? Quem foi que eu questionei, né? Então ele continua: e me arrependo no pó e na cinza. A gente lembra que quando Jó falou pela primeira vez no capítulo 40, Jó não mostrou arrependimento. Quando Deus pediu para Jó se manifestar, Jó havia falado, né? Não, Deus, já falei demais, não tem mais nada a dizer, não. Mas ele não falou que retirava o que ele disse, nem que ele falou coisas erradas sobre Deus. Ele não havia se consertado, ele não havia se arrependido, né? Agora não, agora ele mostra arrependimento e ele retira o que ele disse sobre Deus. E ele fala: não, me perdoa, eu falei de coisas que eu não entendia. Eu falei bobeira, porque eu falei sobre algo que eu não conhecia. Eu achei que eu te conhecia, Deus, mas na verdade eu não te conhecia. Eu só ouvi falar acerca de ti, mas hoje eu te conheço. Através da minha experiência eu te conheço, né? E eu me arrependo no pó e na cinza, né? E eu me arrependo e eu me reduzo, eu reconheço que a minha condição é pó e cinza. Eu me arrependo e reconheço que eu não sou nada, né? Então aqui realmente ele se humilha diante de Deus e reconhece. Então aqui a gente vê que ele agora tomou a decisão dele, né? Ele tomou a decisão de largar o orgulho dele, né? E de ser liberto. Aí no versículo 7. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, né? Então o que que acontece? Aqui no versículo 7, tá falando as últimas palavras que Deus falou para Jó, que foi lá no capítulo 41. Então Deus acabou de falar as palavras para Jó, Jó deu essa resposta. Agora, depois dessa resposta, Deus não vai mais falar com Jó, porque agora foi bom para Deus. A resposta de Jó, agora Deus sondou o coração de Jó e viu realmente que ali ele se humilhou. Então agora já tá bom para Deus, Deus não vai mais questionar Jó. Então aqui agora vai mudar o questionamento, aqui Deus vai para outra pessoa aqui agora, para outras pessoas agora aqui. Aí, né, resolvido a parte com Jó, aqui Deus então no versículo 7, né, foi também, né, e disse para Elifaz, o amigo de Jó, o temanita, né? Aí Deus fala para Elifaz: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, né? Então aqui Deus fala: olha, eu tô muito irado. Eu tô muito irado, Elifaz, com você, com Bildade, com Zofar. A gente vê, porque assim, dentre os três amigos, a gente lembra que Elifaz era o mais brando, né? Zofar e Bildade atacavam Jó, né, com chute no peito, né? Eles eram bem cruéis assim com Jó, né? Elifaz também foi piorando com o passar do tempo, mas ainda era o mais brando deles. E Deus só fala com Elifaz. Deus não quer nem falar com os outros dois. Deus fala: ó, Elifaz, você, eu tô irado com você e com esses dois aí, ó. Deus não quer nem falar com os outros dois, né? E eles achavam que estavam ali, né, falando em nome de Deus, né, e defendendo a Deus. E olha que Deus que fala agora, né? Então, amém. Aí aqui, né, amém, Pati, a paz, boa noite. Aí aqui, né, continua: a minha ira se acendeu contra ti, né, ele faz, e contra os teus dois amigos. Então Deus nem fala com os dois amigos, Deus fala só com ele faz. Aí Deus continua: porque vocês não disseram sobre mim o que era reto, como o meu servo Jó. Gente, a situação, ele faz, Bildade e Zofar falaram quantas vezes em nome de Deus? Várias vezes durante o livro. Ele faz, Bildade e Zofar falavam para Jó: Jó, escute a voz de Deus.
Escute o que estamos falando. Deus fala por nossa boca. Eles falaram isso tantas vezes e tantas vezes. E agora Deus está falando que não falou nada daquilo, que não mandou eles falarem nada daquilo. Que vergonha, né? E eles falaram ali em nome de Deus. E não era Deus ali, não. Eles estavam falando sobre qualquer coisa, mas não estavam falando de Deus ali, né? Isso que Deus está falando. Vocês falaram de qualquer coisa, menos de mim. O que vocês falaram não é sobre mim. Aí aqui é engraçado, né? Porque Jó queria tanto, tanto, tanto ser reconhecido por Deus, né? Jó queria ser exaltado por Deus, né? Jó queria que Deus se levantasse diante daquelas testemunhas todas e provasse que Jó era justo, que Jó era reto, que Jó era um homem bom. Jó queria tanto isso, né? E a gente vê que Deus não fez isso, né? Enquanto Jó ficou ali no orgulho, Deus não fez isso. Então agora Jó se humilhou. A gente lembra que nos versículos anteriores Jó começou a se humilhar agora, né? E começou a realmente se arrepender. E agora, diante da humilhação de Jó, aí Deus começa a honrar a Jó. Então Deus realmente começa agora a exaltar a Jó. Primeiro Jó se humilhou. Enquanto Jó estava com o ego dele inflado, né? Quando Jó estava se exaltando, né? Porque Jó estava se exaltando. As orações de Jó eram se exaltando. Então ele estava se exaltando. Não, mas eu sou bom. Não, mas eu fiz tanta coisa boa. Ah, mas eu mereço. Era eu. Ele só se exaltava, né? Enquanto Jó se exaltava, Deus o humilhava, né? Agora Jó se humilhou. E quando Jó se humilhou, Deus o exalta. Agora Deus exalta Jó, que era o que tanto Jó queria, né? Então agora Deus tem, Jó tem a testemunha que ele tanto queria, que é Deus, né? Mas primeiro ele teve que se humilhar. Então aqui Deus fala, olha, ele faz Bildade e Zofar. Vocês não falaram de mim a verdade. Vocês falaram sobre qualquer coisa, sobre qualquer ser, mas de mim não foi. Vocês não falaram nada sobre mim. Como o meu servo Jó. Jó sim falava sobre mim. Jó sim me representa. E aqui você vê que Deus, né, coloca a Jó o título de servo, né? Então Deus está falando, não, Jó é meu servo. Jó me serve, né? Vocês falaram que Jó havia me abandonado, que Jó tinha que orar e se voltar para mim, mas vocês não falaram de mim o que era certo, assim como o meu servo, aquele que me serve, né? Falou que é Jó, então Jó me serve. Então agora Deus começa a exaltar Jó, que era o que tanto Jó queria. Mas Jó só começa a ser exaltado depois de se humilhar. Jó precisava se humilhar primeiro para ser exaltado. Enquanto Jó estava se exaltando, Deus estava humilhando ele. Então agora que Jó se humilhou, Deus começa a exaltá-lo, né? Então, aqui, né, no versículo 8, Deus continua falando para ele faz, né, para que ele fale com os outros dois, porque Deus não quer nem saber dos outros dois. Deus só manda recado por ele faz, porque Deus está muito irado, né? Então Deus fala, ó, vocês três aí, né, peguem então 7 novilhos, né, peguem 7 carneiros e vão ao meu servo Jó. Gente, Deus agora tá colocando Jó lá no alto. Deus primeiro jogou Jó de cara no chão. Deus humilhou muito Jó, porque Jó não queria se humilhar. Então ele precisou ser humilhado, porque ele não queria se humilhar, né? A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados, né? Quando a pessoa é humilhada, né? Quando merece. Né? O sentido da Bíblia quando diz que os humilhados serão exaltados é que aquele que se humilha será exaltado, né? Às vezes as pessoas entendem errado. Às vezes a pessoa entende, eu tô sendo tão humilhado, as pessoas me humilham, todo mundo me humilha, né? Mas não, a Bíblia não diz que vai ser exaltado aquele que está sofrendo uma humilhação qualquer, mas quando você se humilha, aí Deus te exalta. Então, quando você se humilha para ele, Deus te exalta. Que foi o que aconteceu com Jó, né? Então, quando Jó se humilhou para Deus, Deus o exaltou. Enquanto Jó se exaltava para Deus, Deus o humilhava. Então, agora que Jó se humilhou, Deus o levantou. Aí Deus o exaltou. Aí sim, agora você se humilhou, então eu te exalto. Agora, enquanto você se exalta, eu te humilho.
né? Então é assim que funciona. Aí aqui, no versículo 8, né, Deus fala para os três lá amigos de Jó. Olha, amigos da onça, né, esses três amigos, mas aí Deus vai e fala para os três. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vocês. Nossa, então aqui ele fala, Deus humilha esses três homens e ele exalta Jó. E ele diz assim: olha, a oração de vocês três eu não vou aceitar. Vocês ofereçam holocaustos em nome de vocês porque vocês pecaram contra mim, né? Então o holocausto é para quê? É para limpar do pecado, né? Então quando o homem pecava, o homem se afastava de Deus. Então você oferecia holocaustos para que o seu pecado fosse perdoado, né, por aquele sacrifício, então a sua relação com Deus fosse restabelecida. Então o que Deus está falando aqui? Vocês três pecaram. Vocês três vão oferecer holocaustos para mim, porque vai ter que limpar o pecado de vocês, porque vocês três pecaram contra mim. Meu servo Jó não. Olha a situação. Os três que acusaram a Jó, que falaram que Jó pecou, que Jó era um pecador. Deus agora fala: não, Jó não pecou. Vocês três pecaram. E vocês três vão ter que oferecer sacrifícios para mim agora para lavar o pecado de vocês, né? Porque vocês pecaram. E Jó não. Jó não tem que oferecer sacrifício nenhum, porque Jó não pecou contra mim. Então, olha só, agora Jó começa a ser exaltado ali diante daqueles amigos, né? Então, aqui tem mais ainda, né? Deus ainda fala: olha, o meu servo Jó vai orar por vocês, porque a intercessão dele eu vou aceitar, né? Então, nossa, Deus fala: olha, e tem mais. Jó é que tem que orar por vocês três, porque a oração de vocês três eu não aceito, eu não recebo. Agora a oração dele eu aceito. Deus realmente está exaltando muito a Jó, né? Mas primeiro ele humilhou. Ele humilhou Jó até que Jó entendesse que ele tem que ficar na condição de humilhado. E quando ele foi humilhado, ele se humilhou, né? Depois da humilhação que ele merecia, até ele reconhecer a condição dele, quando ele se humilhou realmente, Deus o exaltou. E agora Deus dá o que ele tanto queria. Porque Jó queria o reconhecimento público de que ele não é um pecador. E Deus está falando isso. Deus está falando: ó, vocês três aí pecaram contra mim. Vocês três vão oferecer holocausto. Porque vocês três pecaram contra mim. E foi um pecado sério. Porque a gente vai ver mais pra frente, né? Agora estudando Moisés, que existem diferentes tipos, né, de sacrifícios. E o holocausto é o sacrifício mais apurado. Então são sacrifícios mais completos. Então é um pecado muito sério, né? Então Deus não pede um sacrifício pequeno. Deus pede um holocausto. O holocausto é de pecado sério, pecado grave. Então aqui está dizendo que realmente eles pecaram de forma grave, né? Esses três amigos, e eles vão ter que oferecer holocaustos, né? Esses três colegas vão ter que oferecer holocaustos para pedir perdão pelos seus pecados, porque eles pecaram. E Jó não. Jó não precisa oferecer nada, né? Então Jó vai orar por vocês três, porque vocês três não têm condições de orar para mim, porque a oração de vocês eu não aceito. A oração de Jó eu aceito, mas a de vocês não. Aí aqui continua, né? Para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó, né? Então aqui ele tá falando, realmente, olha, eu só vou aceitar a oração de Jó, né? De vocês eu não aceito, né? E aí dele eu vou aceitar a intercessão, vocês vão ter que pedir para Jó orar por vocês três, né? Para reconhecer que ele é justo, vocês três não. E a oração dele eu vou aceitar, porque se ele não orar por vocês três, se isso não acontecer e ele não orar por vocês três, eu vou tratar vocês segundo a loucura que vocês fizeram. Eu vou tratar vocês segundo o que vocês merecem, né? É isso que ele tá falando aqui. Aí agora, no versículo 9. Então foram lá, né? Ele faz o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, o namatita, e fizeram como Deus lhe ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó, né? Então eles foram lá, né? Foram lá, ele faz Bildade e Zofar e ofereceram um holocausto. Porque eles têm que oferecer o holocausto do que é deles. Eles não podiam pegar um bem ali do vizinho, eles não podiam pegar um novilho do vizinho de Jó, né? E oferecer o holocausto. Você tem que oferecer
oferecer sacrifício do que é teu, daquilo que te custe, né? Se não te custa, não é sacrifício. Então, tem que custar. Então, eles tinham que pegar algo do patrimônio deles, eles tinham que pegar algo que é deles, né? Então, eles foram e pegaram do patrimônio deles. Aí eles foram e ofereceram o holocausto para Deus, né? E Jó orou pelos três. E então Deus aceitou a oração de Jó, né? Então Deus aceitou pela oração de Jó. Então o que livrou eles não foi o holocausto. Se tivesse recebido só o holocausto, os três teriam sido tratados conforme a loucura deles, né? Então eles teriam sido tratados como eles mereciam. Mas Deus os perdoou por causa da oração de Jó, né? Então no versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando esse orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Então a gente vê, né, que Jó durante muito tempo orava, né, e falava por si. Ele falava para si, né? Para que Deus mudasse a sua situação, para que Deus resolvesse a sua situação, era sobre si. A oração dele era sobre si, né? E agora a gente vê, né, que Jó passou o livro inteiro orando por si, né? E agora, finalmente, a sorte dele é mudada. Mas quando ele para de pensar em si mesmo e volta para o outro, né? E quando ele para de interceder por si mesmo, né? E ele começa a orar pelo outro, quando ele começa a reverter a situação para olhar para o outro e ajudar o outro, porque ele estava ajudando o outro, né? Orando pelos três. Aí a sorte dele é mudada, né? Então, quando ele parou de orar por si mesmo e de falar consigo mesmo, e ele se voltou ali a ajudar alguém, foi que ele teve a sorte dele mudada. Aí no versículo 11: Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele, né? Então todos que conheciam ele, os irmãos, os parentes, as irmãs, né? Todo mundo agora foi lá na casa dele. A gente lembra que antes ninguém queria chegar perto de Jó, né? Antes tinha todo mundo pavor de Jó. Então agora Jó já estava restabelecido da saúde, né? Não tinha mais aqueles vermes, né? À vista no corpo de Jó. Então agora Jó já estava restituído ali, né? Então agora as pessoas foram todas visitá-lo, né? E foram demonstrar sua compaixão, né? Que não tiveram antes, agora foram demonstrar sua compaixão. E aqui continua no versículo 11 dizendo: E o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, né? E começaram a consolar Jó por tudo que ele passou, por todo o sofrimento que ele viveu. Aí cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro, né? Então assim foi Jó sendo restituído e voltando ao estado, né? Além do estado anterior, né? Porque ele vai ficar muito além do estado anterior. Então assim ele foi sendo restituído. Ele foi ganhando presentes, ele foi ganhando dinheiro, ele foi ganhando riquezas. As pessoas iam visitá-lo e davam riquezas para ele. Ele foi se tornando rico e as pessoas dando presentes para ele, né? E aqui no versículo 12. Assim, né, dessa forma, as pessoas indo lá, visitando ele, conhecendo o grande testemunho dele, né, a grande história de vida dele, né, tinham compaixão dele, iam lá e davam dinheiro para ele, davam riquezas para ele. Aí no versículo 2 diz: E assim, foi assim que Deus abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Então, foi assim que Jó foi abençoado muito mais depois dessa provação que ele passou do que antes de tudo isso que ele viveu, né? Aí aqui diz, no versículo 12: Porque, né, Jó veio a ter 14 mil ovelhas. Aqui a gente vê que no capítulo 1 fala quantos ele tinha, quantas ovelhas ele tinha, quanto de rebanho ele tinha, fala tudo isso no capítulo 1. Aqui ele vai ter tudo o dobro do que ele tinha lá no capítulo 1. Então no capítulo 1, né, ele tinha metade do que ele tem agora de tudo que está escrito aqui, né? Então agora ele veio a ter, né, 14 mil ovelhas, né? Então antes ele tinha 7. Ele veio a ter 6 mil camelos, antes ele tinha 3 mil. 1.000 juntas de bois, né? Então antes ele tinha só 1.000 bois, e agora ele tem 1.000 pares de bois, né? 1.000 casais, né? Casal de bois. Aí agora, e aqui também 1.000 jumentas. Ele tinha 500 jumentas só, né? Então agora ele tem 1.000. Então ele tem tudo o dobro do que ele tinha antes. Aí no versículo 13 diz: Também teve outros 7 filhos e 3 filhas, né? Então ele teve mais 10 filhos, né? Que é o que ele tinha antes. Ele tinha 10 filhos que foram mortos. Então agora ele teve 10 filhos de novo. 7 homens de novo e 3 mulheres de novo, né? Aí no versículo 14 diz: Chamou o nome da primeira de Gemima, o da outra de Késia,
e o da terceira de Keren Hapuk, né? Como aqui diz o nome só das mulheres, não diz o nome dos homens, né? Aí eu vou falar a tradução, que significa a tradução do nome de cada mulher, mas não é nada de extraordinário, né? Mas fala aqui o nome de cada mulher, de cada filha de Jó. Aí Gemima significa dia a dia, né? Késia significa perfumada. Keren Apuk significa olhos que brilham, né? Aí no versículo 15 diz: Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos, né? A mulher não recebia herança, né? A herança é só para o homem, só pro homem da família, só para os filhos homens. Para a filha mulher não ia herança. E ele deixou herança para as filhas dele, Jó, né? Aí no versículo 16, depois disto, né, depois de ter acontecido tudo isso, viveu ainda Jó 140 anos, né? Então Jó, ele recebeu tudo em dobro do que ele tinha antes, né? Então, se tudo ele recebeu em dobro e agora ele vai viver 140 anos, então quando isso tudo aconteceu, ele tinha 70 anos, né? Quando ele foi restituído. Já que ele tinha 70 anos, então ele recebe o dobro do que ele tinha. Se ele tinha 70, então agora ele recebe 140, que é o dobro do que ele tinha. Então ele tinha 70 anos, né? Aqui, quando ele foi restituído. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então ele viveu até a quarta geração, né? Ele conseguiu ver até a quarta geração dele ali. Aí no versículo 17, então morreu Jó, velho e farto de dias, né? Então, aqui finaliza o livro de Jó, né? Aí a gente então, refletindo um pouco sobre o livro de Jó, né? A gente questiona, né? Na palavra de Deus diz, né? Que Deus não tenta ninguém, né? E que Deus não é tentado por ninguém, né? Então aqui Deus não tentou Jó, né? Deus não estava tentando Jó. Primeiro que quem estava aqui perturbando Jó não era Deus, né? Era Satanás, né? Mas Deus não tenta ninguém, né? Deus aceitou a provação. Deus prova, mas não tenta, né? Deus não quer que ninguém caia em tentação, então ele não tenta ninguém. Então ele não tentou Jó, né? Mas ele aceitou o desafio de Satanás e provou a Jó, porque ele sabia que Jó tinha muito ali que crescer com aquilo, né? Porque Deus não ia permitir esse mal na vida de Jó, de um servo dele, só para capricho de Satanás. Então havia ali um desígnio por trás daquilo, né? Que ia acrescentar para Jó, né? Algo, ia acrescentar ao reino de Deus, né? Algo, então compensaria. Então Deus decidiu que Jó passaria por essa provação, né, para crescimento do reino dos céus, né? Aqui a gente vê, né, também que Satanás, né, a gente viu, né, que Satanás desafiou a Jó, né, a Deus, né, falando que Jó largaria, né, tudo se mexesse na pele dele, né, a gente viu que na pele ele não quis largar não, né, mas quando chegou no ego ali, quase que Satanás ganhou, né, porque o orgulho de Jó foi alto, né, então Deus, assim, deu um chapalhão em Jó, né? E falou: acorda, Jó, porque se você não descer desse orgulho, Satanás vai te levar, né? Então, abre os olhos, fique esperto, né? Então, a gente vê também que o livro de Jó, né? Muita gente, né, acha que o livro de Jó é baseado mesmo no início, né? A gente foca no início, né? Muita gente fala, né? Erroneamente, a pessoa fala: ai, mas Jó tinha tanta paciência, ai, Jó passou por tanta coisa e não reclamava, ai, Jó. Não, a gente vê que ele reclamava pra caramba, né? Então não é verdade. Jó reclamou. E o problema de Jó não foi a reclamação. Deus não tá achando ruim a reclamação de Jó. Deus achou ruim que Jó, para salvar o ego dele, ele começou a condenar a Deus. Isso Deus achou ruim. Quando Jó começou, para salvar o seu próprio ego, ele começou a condenar a Deus. Aí isso doeu ali, né? Aí isso não foi legal. Mas assim, com relação às reclamações de Jó, não tem problema. Deus não se queixava disso, né? E a gente vê também que muita gente fala: ah, é paciência de Jó, né? Jó não teve paciência com relação à doença. Jó não teve paciência com relação à aprovação. Tanto que a gente lembrava que ele ficava falando: ai, que me leve logo, que eu morra logo, ai, eu não aguento mais. Então ele não teve paciência com relação à doença. A paciência que é dada para Jó, que todo mundo fala da paciência de Jó, é com relação a esses amigos dele. Porque qualquer outra pessoa tinha expulsado esses três da casa ali e mandado eles irem catar coquinho. Porque vem na sua casa falar do jeito que eles falavam com Jó, né? Que Jó era um hipócrita, tudo, mentiroso. Então a paciência dele era com os amigos.
não era com a doença e com o que ele estava passando. Então não era nesse sentido que Jó era paciente, né? Então a gente lembra que o livro de Jó não é baseado no início do livro dele e nem no meio dele, porque o livro de Jó se baseia, né, num questionamento ali, né, sobre o governo de Deus. Então são pessoas falando sobre quem é Deus, sobre como Deus governa o mundo, né? Porém, são pessoas que estão falando sobre o que não sabem, não conhecem, né? Estão falando sobre coisas que não conhecem. Então, a gente vê que a revelação do livro de Jó é dada no final do livro de Jó, né? Então, o livro revela a sua real mensagem somente no final, não é no início, né? É como se fosse um círculo que vai fechando, fechando, quando chega no capítulo 41, 42, ele se fecha. Aí você compreende o que é o livro de Jó, né? O livro de Jó é um livro, né, que Satanás foi um certo dia, né, se apresentou ali diante de Deus junto com outros anjos, né, e propôs um desafio para Deus, né? Ele propôs que Jó era um homem íntegro, né? Jó era um homem reto, Jó era um homem que se desviava do mal, né? Justo. Então Jó falou: ah, não, ele só é assim porque o Senhor dá tudo para ele. O Senhor não deixa nenhum mal tocar a vida dele, mas deixa eu tocar nele, deixa ele perder tudo que ele tem para você ver se ele não vai te rejeitar, né? Então daí começa, né, essa sugestão, essa coisa na vida de Jó, né? Então realmente começam esses ataques, né? E Satanás entra de uma forma pesada na vida de Jó. Então o livro inteiro vai se baseando nisso, né? Num homem que está sofrendo realmente ataques de Satanás para que ele venha renunciar a Deus, né? Mas parece que até então, em todo momento, Jó fica ali firme, né? Mas quando chega o momento do ego ali de Jó, né? Quando ele vê que o ego dele está sendo questionado, então Jó se ofende. Então, por causa do ego dele, ele começa a condenar a Deus, né? Então, o livro de Jó é o livro de um homem, né? Que claramente no início do livro fala que era um homem reto, um homem temente a Deus, que se desviava do mal e que seria condenado por causa do orgulho. Então, ele era um homem que não tinha matado ninguém. Ele era um homem que não tinha roubado ninguém. Ele era um homem que ajudava os pobres. Ele fazia tudo. Ele era bom, ele fazia tudo. Mas ele ia perder a salvação dele por causa do orgulho, né? Então, o livro de Jó é isso. É o livro de um homem que quase perdeu a salvação dele por causa do orgulho, né? Então, aqui Deus ensina no livro de Jó que o orgulho também é um pecado, que o orgulho se equipara à perversidade, que o orgulho, né, se equipara ao ímpio, né, que o orgulhoso é filho de Satanás. Deus fala isso no capítulo 41, né, que Satanás é o pai do orgulhoso. Então o livro de Jó é isso. É um livro de um homem, né, que era bom, que era íntegro, que era andava com Deus, né, era temente a Deus, se desviava do mal, porém quase perdeu a sua salvação quando seu ego entrou em questionamento ali e por causa do orgulho, quase ele se deixou levar por Satanás, quase, até que Deus vem e mostra a realidade para ele, a verdade para ele, né? E ele decide ir pelo caminho da verdade e ele é liberto e se humilha. E a gente vê que interessante, a exaltação que ele tanto queria, a honra que ele tanto queria que Deus desse a ele, Deus dá depois que ele se humilha. Quando ele se humilha, né, ele larga o ego dele, se humilha diante de Deus, Deus o exalta, né? Enquanto ele estava se exaltando diante de Deus, Deus estava o humilhando. Então o livro de Jó é esse ensinamento pra gente, né? Muita gente não fala sobre isso, né? Mas o livro de Jó é realmente um livro assim, que ensina sobre o orgulho, que o orgulho também leva à condenação, né? E que enquanto nós nos exaltarmos, nós seremos humilhados. E quando nós nos humilharmos diante de Deus, aí ele nos exaltará, né? Mas para a gente ser exaltado diante de Deus, a gente tem que se humilhar na presença de Deus, né? Não se exaltar, né? E que a gente tem que ter cuidado, porque assim como Jó, pode ser uma pessoa, né? Pode ser uma pessoa reta, pode ser uma pessoa temente a Deus que se desvia do mal e que venha a ser condenada por causa do orgulho, né? Então o orgulho também condena. Então o livro de Jó nos ensina isso, tá? Então eu fico muito feliz, parabéns a todos que nós estamos terminando mais um livro, é muita alegria. É o segundo livro que a gente terminou o livro de Gênesis, terminamos agora o livro de Jó, que alegria, dá vontade de fazer até uma formatura.
Amém. Glória a Deus, a gente terminou. Parabéns a todos vocês, viu? Que é o segundo livro, né? Que vocês terminam comigo, graças a Deus. E segunda-feira a gente vai começar um novo livro, o livro de Êxodo. É um livro extraordinário. A gente vai conhecer a história de Moisés. Vamos conhecer, né, sobre as pragas lá no Egito. Vamos conhecer sobre o grande poder de Deus. É muito legal o livro de Êxodo, né? Que fala sobre essa história. Então eu aguardo vocês na